Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre gravidez na adolescência. Alagoas está acima da média brasileira e isso preocupa. Também vamos falar sobre o uso de peixes no combate à dengue, zika e chikungunya no interior de Alagoas. Alagoas tem uma taxa de 76,2 nascimentos para cada 1.000 mulheres entre 15 e 19 anos. No país, essa taxa é de 56 nascimentos. Os dados são do IBGE e preocupam bastante. Gravidez na adolescência é um dos muitos reflexos das desigualdades sociais no nosso estado. A socióloga Danúbia Barbosa está aqui comigo no estúdio e vai explicar melhor. Bom, qual é o número mais alarmante? A gravidez na adolescência ou os números de Alagoas, que são altos? Os dois são extremamente preocupantes, mas assim, o de Alagoas a gente foge assim, totalmente à média nacional, né? Enquanto a média nacional está por volta de 56, a gente está com 76, então a gente tem uma discrepância a nível nacional muito grande. E isso vai refletindo em outras esferas da sociedade, né? Não só na gravidez na adolescência. Por que acontece isso? E por que Alagoas? Alagoas a gente tem um histórico muito particular, né? Assim, a gente vem de descaso, vem de anos e anos e anos o reflexo do abandono de políticas públicas, da educação, da saúde, da segurança. Então, esses números eles só vão se avolumando e criando problemas maiores. E aí a gente vai ver, não só a gente vai ver na educação, a gente vai ver reflexo em várias esferas da sociedade, a gente vai estar sempre figurando os piores, porque isso, na verdade, é reflexo de um abandono na área social. Vamos pontuar. Vamos. Na gravidez. Sim. O que o abandono reflete na gravidez? Em quais pontos? Vamos lá. Primeiro que a maioria dessas meninas, vamos citar que assim, desse número de 15, 17 anos e da pesquisa dos 76%, a gente sabe que boa parte também está em grupos sociais mais favorecidos. Só que aí a história é outra, as oportunidades são outras. Então vamos falar dessa maioria que a gente sabe que está na classe baixa, a miserável. Essas meninas, culturalmente falando, elas vivem no lar onde que a mãe já reproduziu a mesma coisa que ela vai reproduzindo. Tiveram filhos muito cedo e aí foram... Tem uma questão também que a gente levanta, que é a questão da liberdade. Então, para muitas dessas meninas adolescentes, elas acham que ter filho é uma questão de liberdade. Elas vivem subjugadas. Então, assim, seja economicamente, seja psicologicamente. Então, elas acham que elas tendo filho, elas vão ter a oportunidade de sair de casa e ter uma vida mais livre. E aí elas barram o quê? A responsabilidade de se ter uma criança, todas as questões econômicas de se manter um filho. E aí, geralmente, saem, vão morar na casa da família do companheiro e esbarram reproduzindo a mesma lógica que a mãe teve. E aí você procura o braço do Estado, também não consegue chegar lá. E onde o Estado falhou? E aí o que tá? Então a gente vive num Estado, mais precisamente, que não tem oportunidades. Então assim, a educação, pode ser que digam, educação tem, escola tem, claro, tem, sempre vai ter. Eu vi aí que estão fazendo até busca ativa. Sim, escola sempre vai ter. Só que, como é que a escola atinge? Talvez o modelo de escola que a gente use hoje não seja um modelo que atinge essa sociedade em que a gente vive. Então, a escola ficou um pouquinho mais atrás. Tanto que a gente já teve trocentos debates sobre a escola sem partido, sobre a questão da educação sexual na escola. Eu tenho que levar esses temas, sim, para a escola. Então, eu preciso levar a educação sexual para a escola. Se eu não tenho na escola, eu não consigo também ter em casa. Então, todo mundo acha que... E aí eu tenho toda uma pregação da mídia dizendo que a liberdade sexual, todo mundo pode fazer o que quer. E aí eu não trabalho para responsabilizar esses adolescentes. Você quer ter responsabilidade sexual? Você vai ter. Você quer ter vida sexual livre? Você vai ter. Mas você também vai ter que ter responsabilidade. Isso gera isso e gera isso. Traz essas consequências. Então, eu preciso trabalhar... Isso não é falado em casa. Não, a maioria dos lares não. Ainda é um tabu você falar de educação sexual. Você chegar para um filho, para o homem é muito mais fácil até, aí a gente ainda vai esbarrar em outro aspecto cultural do machismo. Então, para o pai chegar para o filho e dizer, ande com a camisinha na bolsa. Mas o pai não chega para a menina e diz, olha, ande com a camisinha na bolsa. Então, quando a menina completa na faixa dos 13, 14 anos, a mãe não chega para a menina e diz, tá na hora da gente sentar aí no ginecologista e falar sobre sexo. E a sociedade se divide, né, em opiniões com relação a isso.
valores, porque me parece que o governo fez uma cartilha aí que não foi muito bem recebida, né? Sim. Porque ela incentiva o sexo antes, enfim, da idade que a pessoa está mais madura, com mais responsabilidade. Particularmente, eu não vejo dessa forma, porque se você olhar, a gente tem que acompanhar as transformações sociais em tempo real. Então, não é incentivo. A gente tem que colocar os pés no chão e perceber que a maioria das meninas começam a atividade sexual hoje na faixa dos 11, 12 anos. Então, eu não posso me negar isso, eu não posso colocar uma venda nos meus olhos para isso. Então, quanto mais cedo eu tiver essa informação, mais eu responsabilizo essa menina. E ainda tem outro aspecto. Algumas pessoas, quando viram essa cartilha, dizem, mas a educação sexual, hoje os jovens têm acesso à internet. Então, eles podem chegar no Google e procurar sobre isso. Há um bom tempo atrás, uma garota de 11 anos era considerada uma criança. Exatamente. Brincava até de boneca, vestido longo, enfim. O que foi que mudou, né, no meio social que define esse novo padrão? A gente sabe que a gente começou a receber um acúmulo de informação muito grande. O que a gente chama na sociologia da pós-modernidade. Então, a gente saiu de uma sociedade moderna e a gente foi para uma sociedade pós-moderna, que é a sociedade do consumo exacerbado, do excesso de informação, a sociedade da aparência. Então, assim, hoje você vê as redes sociais, o apelo das redes sociais. Hoje, vamos falar um tema que eu também estudo, que é a questão de consumo. Hoje você não usa uma roupa, tipo... para sair numa rede social hoje, amanhã você não quer tirar uma foto com a mesma roupa. Então, você tem esse apelo. Então, a sociedade foi se transformando e as meninas foram vendo que foram deixando de ser criança e foram se tornando adolescentes. Então, e os valores, né? Família, de preservação de saúde... estão deturpados? Também estão, porque assim, e aí nesse caso a gente vê que na gravidez da adolescência, algumas famílias se tornam omissas a isso, porque a partir do momento que eu nego ao meu filho a informação, para eles terem informação sobre a educação sexual, eu estou sendo omissa. Se é uma coisa que eu preciso divulgar para todos, principalmente pela questão da responsabilidade, então eu preciso fazer essa divulgação, eu preciso começar isso em casa. Hoje não se trabalha isso. A gente tem que ver que antigamente, na época dos meus pais, provavelmente na época dos seus, isso era um assunto que era totalmente intocável em casa. Isso não era uma coisa para se tocar em casa. Só que hoje os tempos são outros. Eu preciso começar quanto mais cedo, melhor. Tanto que você vê, uma questão aí que eu digo, é tanto falso moralismo com relação à educação sexual, que você vê a barreira que teve para a introdução da vacina do HPV. Então, alguns pais se negaram a aplicar a vacina do HPV porque estavam dizendo que, a partir do momento que a menina tomasse a vacina, ela ia ficar imune e estava liberada sexualmente. E quando a gente sabe que a maioria dos cânceres de colo de útero é provocado pelo HPV. Então, eu preciso trabalhar, é o que eu digo, não adianta eu ter informação, eu preciso ter conhecimento, porque a informação eu posso receber, absorver ou não, o conhecimento eu sei instrumentalizar o que eu recebi. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Qual a contribuição da rede social e também da produção cultural, com músicas, por exemplo, que fazem apologia à sexualidade? A gente sabe que esses funks, essas coisas que fazem essa deturpação da mulher, da sexualidade, isso contribui um pouco. A gente não vai negar isso, contribui. Mas é reflexo da sociedade. Nada mais, nada menos. Essas pessoas cantam o que elas vivem, sejam na comunidade delas, sejam no grupos sociais onde elas vivem. Então, isso a gente não pode negar. As redes sociais, sim, porque, claro, as meninas se espelham. A gente vive numa sociedade que a gente não tem heróis. A sociedade brasileira, mais precisamente, ela não tem heróis. A sociedade alagoana, muito menos. Então, essas meninas, às vezes, se espelham em algumas ditas celebridades, ou pessoas muito populares em redes sociais. Brother, justamente. Televisão. E aí, coloca que a vida sexual livre, que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e eu tomo aquilo como um parâmetro. Só que eu não tenho conhecimento do que está por trás daquilo. Então, eu começo a reproduzir a lógica dentro da minha realidade social. E aí eu vou reverberar nesses patamares aí altíssimo, com a média nacional, maior do que a média nacional. Como trabalhar o assunto hoje em dia? Primeiro, e resolver esses números. Primeiro, a gente precisa
ter políticas públicas que comecem a trabalhar com isso. Eu preciso mostrar aos jovens que eles têm sim oportunidades, que a vida deles pode ser melhor que aquilo. Eu preciso começar a trabalhar a questão de perspectiva de futuro. E que ele não precisa ter filho, casar, sair para uma aventura, tendo em casa o apoio. Exatamente. Né? Então, assim, a primeira coisa é que eu digo que vai muito mais além, que é uma questão mais psicológica. Tudo. Eu preciso começar a incutir na sociedade, principalmente nos jovens, a ideia de futuro. A gente no Brasil não tem o hábito de trabalhar a ideia de futuro. A gente é muito imediatista, então a gente quer resolver o hoje. Então eu não trabalho os meus jovens para ter profissionais bem-sucedidos para daqui a 10, 15, 20 anos. Você vê em algumas sociedades desenvolvidas, pessoas que... as escolas já começam a trabalhar desde a base a questão de você ter um profissional, de buscar competências, de buscar habilidades e transformar essas habilidades em mecanismo para o futuro. A gente não trabalha com isso, então a gente precisa já começar a pensar a educação dessa forma. E começar a introduzir esses temas que às vezes não é discutido em casa. Porque o correto seria eu começar a discutir em casa. Então, meu pai chegar e dizer, é assim, 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 assim. E na escola, eu buscar o conhecimento técnico-científico, que é a base que me dá enquanto adolescente. Agora, as famílias às vezes se debatem com a situação pontual, mas que acontece. O filho ou a filha teve um filho cedo, né? Está na idade escolar e precisa se divertir também. O que fazer? Chama ele para a responsabilidade, o fim de semana dele é com o filho, ou dela é com o filho, ou a avó faz e ele vai se divertir. Me parece que esse meio termo aí, essa solução, ela é pedagógica também. Também, mas só que a partir do momento que eu tomo a responsabilidade de ter um filho, eu tenho que saber que aquela minha vida, apesar de adolescente, eu não tenho mais a mesma liberdade de antes. Então, eu preciso saber que a criança, às vezes, ela não dorme à noite. E eu preciso ficar acordada à noite e no outro dia ir para a escola. Eu preciso, às vezes, levar, e eu já presenciei isso muito enquanto educadora, de filhos perguntar se a mãe pode perguntar se pode levar o filho para a escola. Então, assim, porque muitas vezes ela não tem com quem deixar. Então, assim, eu acho que quando se trata de adolescentes, é um conjunto. É a família da menina, é a família do menino, é a conscientização do casal, se estiverem juntos, agora surgiu uma terceira pessoa que é totalmente dependente da gente. Então, vamos trabalhar para poder, as responsabilidades. Eu acho que escola não deve deixar. Uma coisa que nem é citado aí na matéria, mas muitas dessas meninas, elas largam os estudos. Então, aí você já vai surgir outro indicador, a quantidade de gente fora da sala de aula nessa faixa etária. E aí você vai estar lá para as mulheres. E aí sempre as mulheres são as penalizadas, né? Então, porque assim, a gente não vive numa sociedade onde o homem vai dizer, não, eu vou ficar em casa tomando conta da criança e você vai estudar, você vai trabalhar. Então, a mulher vai ser a penalizada. Então, a gente ainda vai mais lá na frente esbarrar em outros dados que são, lá no futuro, as mulheres com baixa escolaridade, a margem do mercado de trabalho, porque justamente uma coisa vai refletindo na outra. Conversamos com Danúbia Barbosa, ela é socióloga. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. No próximo bloco, moradores do interior de Alagoas agora contam com mais um aliado no combate à dengue, zika e chikungunya. São os peixes. A gente explica já já.